12º encontro, né? Como eu comentei na semana passada, a gente teria, na semana passada, 4 encontros, né? Contando com a semana que aconteceu. Então, tivemos esse encontro, agora estamos tendo o nosso antepenúltimo, e temos mais 2 depois desse. Vai dar certinho o que a gente tem de número de aulas. O que não vai dar certinho, né, reforço aqui, é a questão de revisões, né, no nosso cronograma normal, né, ou melhor dizendo, esse cronograma ajustado em função de todo esse ensino remoto, pandemia, a gente ficou com menos aulas. Então, vamos dizer assim, as revisões vão ser dadas em horários alternativos ou gravadas, tá? Então, a gente vai ver o que fica melhor. E é aquilo, mesmo que eu dê no horário alternativo, eu gravo também. Então, aí vejam como fica melhor para vocês, porque a gente pode trabalhar de qualquer uma das duas formas, tá? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, apresentar agora uma janela e escolher esse negócio aqui. Deve estar aparecendo uma tela branca para vocês já, e ela não vai ficar assim, né? A gente tem um botão que a gente aperta e começa a acontecer e aparecer coisas, tá? Depois, se vocês puderem só colocar no chat que está aparecendo tudo para vocês, eu agradeço, porque eu já vou seguindo. Então, esse nosso 12º encontro, e olhando até para a programação, é a primeira aula do Caderno 4. Não sei se vocês já estão com o Caderno 4, se isso é mandado aos poucos para vocês, mas, de qualquer forma, está aqui o conteúdo. Então, o pior do cenário, se vocês não tiverem Caderno 4 ainda, vocês vão conseguir depois acompanhar por lá. Não sei se alguém... a Júlia mandou no chat que está, entendo que estão vendo, está aparecendo para vocês. Legal. Beleza, pessoal, esse nosso 12º encontro, então, a gente fala de geopolítica ambiental, uma questão essencial, muito importante, né, muito ligada à sustentabilidade, que nada mais é desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, desenvolvimento sem esgotamento de recursos, né, desenvolvimento sem impacto ambiental. Então, a geopolítica ambiental é um tema essencial que não vem de hoje, né, obviamente, mas se a gente for pensar, olhando para o período em que o homem está interferindo na Terra, até que é bem recente, tá? E acho que é até legal a gente começar por aí, por esse histórico, né, dessa ordem ambiental internacional, né, e não interacional, como está escrito aí. Acabei de pegar esse negócio. Esse símbolo aqui esquisito parece meio Illuminati, depois eu vou explicar para vocês, tá? Mas falando sobre a construção dessa ordem ambiental internacional, né? Então, o que acontece? A organização de conferências internacionais ligadas ao meio ambiente é uma coisa meio recente. E esse negócio de conferência internacional, eu vou depois explicar para vocês, porque a gente vai falar bastante disso, vocês vão ficar com uma impressão que não é errada, tá? Mas ela seria muito simplista e muito até desrespeitosa, de parecer que nada acontece. Acontece a conferência e nada acontece. Vocês vão ficar com essa impressão, vocês não vão estar errados de todo e de toda, vocês não vão estar errados e erradas, mas não é tão simples assim. Então, vamos lá. Essas conferências internacionais, ainda é recente, né, essa organização. Pra vocês terem uma ideia, só em 1950, né, 70 anos atrás, a gente teve um negócio chamado Tratado Antártico, né? Então, está se referindo à Antártica, e foi ali um conjunto de reuniões internacionais, então envolveu vários países, que a gente conseguiu frear a ação do homem nesse continente antártico. Então, a gente conseguiu preservar essa área da devastação humana que já estava aplicada por todo mundo, todos os continentes, o homem já tinha intervido, já tinha interferido e já estava impactando a natureza. A gente conseguiu preservar a Antártica disso por meio do Tratado Antártico de 1950. Tem duas agências, né, a FAO e a Unesco, que são ligadas à ONU, que ainda nessa época foram as primeiras a olhar para esses temas, principalmente quando fala de destruição de floresta e degradação de solo, né, são duas questões muito essenciais ligadas ao meio ambiente, e a FAO e a Unesco, ligadas à ONU, vocês vão ver que a ONU tem um papel fundamental aqui, foram as primeiras a olhar para essa questão, né, e aí quando a gente olha ali para 1968, aí sim, a gente teve uma primeira conferência mesmo, que é essa congregação internacional, né, intergovernamental, foram 64 países. Em 1968, a gente teve a Conferência da Biosfera, que é exatamente esse símbolo que está aqui, né, esse MAB, Man and Biosphere, né, seria o homem e a biosfera,
A conferência era o símbolo da época, tá? Ali de 1968 foi esse loginho. Aí vocês vão ver que essas marquinhas a gente vai espalhando, porque foram vários encontros, a gente dá essa identidade ao longo da aula, tá? Então, começou assim essa ordem internacional olhando para o meio ambiente. 1968 foi realmente a primeira conferência. E algumas outras aconteceram ali nos anos 70, né? Sempre com a ONU, né, de pano de fundo. Vou falar também de mais um órgão da ONU específico para isso. Mas o que acontece? Essa conferência da biosfera, ela foi muito cientificista, então ela olhava muito de uma questão da ciência, o meio ambiente. Então, assim, todo o olhar político, econômico, social foram deixados em segundo plano, o que, obviamente, a gente sabe é errado, né? O grande impacto que o homem traz para o meio ambiente é por quê? Por conta da nossa forma de consumir, né? Então, algo totalmente social e econômico, e das políticas que são criadas para intervir no meio ambiente. Então, política, economia, social, está totalmente interligado à interferência do homem no meio ambiente. Então, são questões muito importantes que não foram tratadas aqui. Ok, né, um primeiro encontro, a gente está começando, engateando, tateando esse negócio, sacando como que é. Vamos em frente, vamos ver o que acontece mais para frente, né? E nos anos 70, a gente teve várias conferências realizadas pensando no meio ambiente, umas mais, outras menos relevantes, mas o que acontece que foi bem importante, um gato invadindo, foi essa consciência da dimensão dos impactos da ação humana no meio ambiente, que não veio nessa época, ela veio só no final dos anos 80. Isso já com alguns estudos, com algumas análises da lógica de consumo do ser humano. Isso volta lá no comecinho que eu falei. A questão ambiental, a interferência do homem no meio ambiente está muito ligada à nossa forma de consumo, à nossa forma de lidar com o meio ambiente, à nossa forma de lidar com os recursos naturais. Esse é o grande negócio. Então, assim, essa ficha, na prática, só caiu realmente o consumo do homem, o impacto no meio ambiente para o final dos anos 80. Parece, olhando para trás, assim, parece até meio óbvio, nossa, demorou tanto. Tudo bem, não demorou tanto, já havia-se essa conexão com essas questões, mas realmente ficar claro esse impacto e ficar amplamente divulgado, e aí eu falo, entrar na opinião pública, ter pressão pública, foi mais no final dos anos 80, tá? Que aconteceu. E aí, olhando para esse cenário dos anos 70, acontece realmente o primeiro grande evento para o meio ambiente, essa foto é dele, que foi a Conferência de Estocolmo, né, ali na Suécia, em 1972, tá? Essa Conferência de Estocolmo, aí sim a gente pode dizer que foi um encontro mais pujante, mais robusto, né? Foram 113 países, 9 dias de duração, foi, sem dúvida, o maior encontro que foi organizado até então. E qual era o foco da Conferência de Estocolmo, né? Debater como que o ser humano, como que a sociedade poderia controlar as mais diversas formas de poluição, tá? O foco da Conferência de Estocolmo era na poluição, era no que o homem polui, no ser humano polui, e como que pode ser evitado isso. Então, o que aconteceu? Teve um grande embate ali que acabou rolando nessa conferência, e aí já foi para uma questão mais socioeconômica, política, entre países ricos e países pobres. Por quê, né? Os países ricos, eles tinham um pensamento neomalthusiano, tá? E criticavam o descontrole demográfico nos países mais pobres. Vamos voltar um pouco nessa questão neomalthusiana, tá? Thomas Malthus, né? E aí, Malthusiano, acho que alguém abriu o microfone, não sei se tem alguma pergunta. Não, impressão minha, veio um som aqui para mim, tudo bem. Beleza, Thomas Malthus é um cara que, há alguns séculos, ele falava sobre uma questão ligada à pobreza, né? Que ele tinha uma política, uma definição que ele falava assim, existia uma coisa chamada crescimento dos alimentos em progressão aritmética. Não sei se vocês vão lembrar isso, mas progressão aritmética é aquela coisa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, quer dizer, está aumentando 2 a cada um. E o Thomas Malthus falou, os alimentos aumentam a produção deles nessa progressão. Já os seres humanos, a população, está aumentando em progressão geométrica. Seria 2, 4, 8, 16, 32, ou seja, está dobrando. Então, o que o Thomas Malthus falava? Ele falava que
o crescimento da produção de alimentos não vai dar conta do crescimento da população humana. Então, não vai ter comida para todo mundo. Não tendo comida para todo mundo, quem vai ter que ter acesso à comida? Quem puder comprar a comida. E os mais pobres que não puderem comprar, infelizmente, não vão ter comida, vão morrer de fome. E isso seria chamado de um desdém benigno, ou seja, desencana desses caras, deixa os pobres morrerem. Parece grosseiro, mas é benigno pela sociedade como um todo, porque aí a nossa sociedade vai diminuir a população. Então, grosseiramente falando, isso era o que o Malthus pregava, e veio o malthusianismo em função desse pensamento, né? Imagina como explicar o Bolsa Família ou o auxílio emergencial para o Thomas Malthus, né? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Teve essa ideia malthusiana, agora tem um neném aqui, tá? Teve essa ideia malthusiana, e depois, né, que ela foi mais combatida, que eles viram que não, os alimentos crescem numa produção maior, numa projeção mais ampla, a gente pode ter acesso, e a gente tem que, sim, apoiar as pessoas que não podem acessar os alimentos. Então, quando o malthusianismo caiu por terra, surgiu aí nos anos 70, 60, essa jabuticaba, que era o neo-malthusianismo. Não falo jabuticaba por ser brasileiro, falo por ser uma coisa meio diferente. O neo-malthusianismo, o que ele pregava? Novamente, a culpa da escassez de recursos no mundo e do impacto ambiental era dos países mais pobres, porque eles tinham um descontrole demográfico, tá? E qual que era a grande verdade? Eles estavam errados, o grande impacto ambiental é dos países mais ricos, cujas ações têm impacto mais ambiental e cuja população consome mais. Enfim, né? Tem uma coisa que se chama pegada ambiental. O que a pegada ambiental fala para nós? Ela fala, cara, se todo mundo no planeta tiver o seu nível de consumo, a gente precisa de X terras para manter todo mundo. Ou seja, a pegada ambiental ela varia de país para país. Então, a pegada ambiental dos Estados Unidos vai ser uma coisa, sei lá, 9 terras. Ou seja, se todo mundo tiver o mesmo nível de consumo de alimentos, de recursos naturais, de espaço, de combustíveis, se todo mundo tiver o mesmo consumo do americano médio, a gente precisa de 9 terras para bancar essa galera, ou seja, não dá, a conta não fecha. Por que o mundo não acaba? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas em países muito mais pobres, muito mais humildes, muito mais modestos, onde a pegada ambiental do cara é de 0,3 terras. Ou seja, se todo mundo tiver o nível de consumo desse cara, 0,3 terras já atende. Por quê? Porque ele tem impacto muito pequeno. Ele não consome tantos recursos naturais, não consome tantos alimentos, não consome tanto combustível e tudo mais. Então, falei tudo isso para explicar um pouco do neo-malthusianismo, né? Malthusianismo, neo-malthusianismo e essa questão da pegada ambiental e o impacto verdadeiro que quem causa no meio ambiente são, sim, os países desenvolvidos e a sua forma de consumo, tá? Isso que eu queria passar para vocês. Não me fiz o slide disso, mas achei legal colocar para a gente não... Então, essa política que passou a ser chamada não mais pobres queriam esse mesmo nível de desenvolvimento e acesso a essas tecnologias, a esses recursos, tá? Então, desse encontro saiu uma agência de compromissos para reduzir a poluição e exatamente também com os governos orquestrando as suas políticas contra a poluição. Isso foi um problema. Em que aspecto? A partir do momento... Eu abro. A partir do momento que o governo definia a política ambiental do país, o que acabava acontecendo? Alguns governos tinham políticas mais permissivas, né, deixavam mais coisa, e outros não. Então, o que acontece? As empresas, as indústrias começaram a migrar para países que tinham regulações menos restritivas. Então, é o meu país, eu não posso poluir muito, o governo estabeleceu que eu não posso poluir muito, mas aquele governo estabeleceu que é mais tranquilo, então vamos para lá. Então, no fim das contas, não resolveu tanto a questão, mas a gente andou um pouquinho, tá? Beleza, avançando, né, nas conferências e encontros, deu uma parada aqui, beleza. Penuma, deixa eu dar uma olhada ali no chat, só se não tem nada esperando, não. Beleza.
PNUMA, né, está aqui já. A PNUMA é uma sigla, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa é a sigla em português, tem uma outra sigla em inglês, né, que foi criada em 73. E em 82, né, ela já esteve à frente da Conferência de Nairobi, né, no Quênia, se não me falha. Nossa, Nairobi, Quênia, quase certeza que sim. Depois a gente dá um Google, agora me escapou. Em 82 aconteceu a conferência de Nairobi, ficou muito clara na época que a PNUMA ainda estava enfraquecida, não estava muito fortalecida, e ficou muito claro também que tudo que você falou em Estocolmo não avançou tanto, né? Não avançamos muito ali naquilo que foi definido na Conferência de Estocolmo. Percebemos ali quase 10 anos depois, na verdade 10 anos depois em Nairobi, né? Mas daqui saiu um projeto para uma nova conferência global para acontecer dali a 10 anos, que foi a Rio 92, também conhecida como ECO 92, Conferência das Nações, por aí vai, que discutiu várias questões ali já recorrentes na agenda ambiental, mas pela primeira vez na ECO 92, Rio 92 falou de um tema chamado mudanças climáticas globais. Foi a primeira vez que a gente falou disso no Encontro Ambiental Internacional. Foi na Rio 92. E dali, vários documentos saíram, né, e eu vou falar um pouco de tratados e protocolos, prevendo-se, inclusive, isso aqui é bem importante, uma transferência de 0,7% do PIB dos países mais ricos para a recuperação ambiental em países pobres, né? Isso foi um ponto que ficou definido ali, né? Pelo menos ficou acordado entre partes, da Rio 92 ou ECO 92, tá? Que culminou em outros encontros, né? Então, a gente teve Rio mais 5, Rio mais 10, como o próprio nome diz, né? Que aconteceram 5 e 10 anos após a Rio 92. Então, depois que aconteceu a Rio 92, né, teve aqueles impactos e tudo mais, o que aconteceu anos depois? Em 97 tivemos a Rio mais 5, onde a gente viu que, na prática, pontos da Rio 92 ainda estavam demorando para serem endereçados, especialmente essa parte sobre investimento dos países mais ricos para os países mais pobres, né, essa transferência de PIB para combate ao impacto ambiental. E o que acabou acontecendo na Rio 97, por assim dizer, nessa Rio mais 5? Estabeleceu-se um novo encontro dali a 5 anos, que acabou acontecendo em Joanesburgo, na África do Sul, a Rio mais 10. Virou até aquela coisa Rock in Rio, né? Rock in Rio Madrid, Rock in Rio Lisboa. É Rock in Rio, mas não é no Rio, né? Mas brincadeiras à parte, Rio mais 10 em Joanesburgo, na África do Sul, foi uma reunião que deixou muito clara, e aí ficou bem evidente, o que estava acontecendo nesse negócio. Porque vocês vão percebendo, né, que, teve lá em 68 a Conferência da Biosfera, aí teve a Conferência de Estocolmo, aí teve em 82 em Nairobi, 92 no Rio, 97 no Rio, 2002 Joanesburgo, e vocês vão vendo, caramba, e o que está acontecendo? Só ficam conversando, não resolve nada, não avança. E sim, tem um pouco disso, mas coisas são criadas, são estabelecidas, são seguidas por alguns, não por todos. E o que ficou claro é isso, né? O que estava predominando aqui era o interesse individual, ou seja, de um país diante do interesse coletivo. No próprio Estados Unidos, né, e vocês já devem ter ouvido falar muito disso, no geral eles não apoiam muito essa agenda, porque bate de frente com interesses individuais deles, afinal, eles têm uma pegada ambiental muito pesada, eles consomem muito recurso. Os Estados Unidos, eles mostraram-se, por exemplo, bem desinteressados por essas questões aqui que foram trazidas em Joanesburgo, e já haviam sido trazidas, aqui com um impacto a mais, né? Joanesburgo foi em 2002. 11 de setembro de 2001 aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. Então, os Estados Unidos estava com a cabeça lá no Oriente Médio, nos Talibã, no Osama Bin Laden, porque ele queria o petróleo, porque ele queria levar a democracia até aquela região, né? Não pude deixar de colocar uma pitadinha ácida na nossa aula. Mas a questão é a seguinte: os Estados Unidos estava priorizando totalmente a agenda dele. Fala, você vem falar de meio ambiente global, na boa, eu tô cheio de problema aqui, eu tô resolvendo minhas coisas, resolvam de vocês, tá? Eu tô bem, tá bom do jeito que tá. Então, isso é o que acabou acontecendo, tanto que ficou chamada de década perdida, né, para o meio ambiente, esse período aí de 92 a 2002, porque não avançou muita coisa, não avançou nesse olhar aqui do que a gente trouxe, tá? Então, é legal, acho que agora que a gente... Deixa eu colocar aqui, alguém chegou, tá? Permitir.
é legal olhar assim para esse negócio, né, que a gente percebe, pô, nada saiu de efetivo, né, foram traçadas ações, mas sem prazos, né, gerando esse conceito de década perdida. É legal a gente olhar para isso para tentar entender, afinal, como que são essas conferências, né, como que elas funcionam, né, porque a gente teve depois a Rio+20, como se pode imaginar, 20 anos depois da Eco 92, então isso aconteceu em 2012 no Rio de Janeiro, né, o olhar aqui já era de desenvolvimento verde, né? Então, vamos pensar numa reforma do capitalismo que permita desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas com impactos ambientais mais reduzidos. Será que a gente pode pensar um novo capitalismo, né? Ou como Milton Santos falava, uma nova globalização que pense o desenvolvimento econômico e social, mas sem um impacto ambiental tão pesado? Será que dá para pensar isso? Será que dá para pensar desenvolvimento verde, né? Mas, novamente, os resultados da Rio+20, para as expectativas que se gera com esses encontros globais, foram fracos, né? Os compromissos aqui não tinha prazo, não era um evento que conseguia envolver todos os países. Para vocês terem uma ideia, né, 2012 é um pouquinho mais perto da nossa época atual. Vocês devem imaginar, China e Índia estavam bombando, né, no seu processo ali de industrialização, de serviços internacionais, né? A China mais indústria, a Índia mais serviço, né? Índia falante do inglês. Os países em franco desenvolvimento, eles não estavam muito afim desses compromissos amplos para enfrentamento do desafio ambiental, porque eles estavam em franco desenvolvimento e isso ia dar um bloco neles. Não sei se alguém abriu o microfone, tem alguma pergunta? Não, foi por acaso, sem querer? Tá bom, beleza. O que acontece? Então, vocês vão vendo, pô, mas não avança esse negócio? É legal a gente entender o que está por trás, né? Qual que é o conceito dessas conferências, que são os tratados e protocolos internacionais. Então, qual que é a dinâmica desse funcionamento, né? Os tratados, que também são chamados de convenções, eles são criados para a gente avançar nas questões de meio ambiente que são abordadas nessas conferências, né? Então, a gente tem questões ambientais que a gente aborda ali, e esses tratados são a forma de avançar nelas. Então, às vezes até se criam protocolos de cada tratado, né, que são documentos mais específicos e tudo mais, mas resumindo, tratados e protocolos têm o seu texto redigido durante a conferência, né? Então, essas conferências levam vários dias, as pessoas que lá estão, que são de governos, de ONGs, de empresas, elas discutem o tema a partir de uma perspectiva econômica, científica, social, política, e escrevem tratados, escrevem protocolos, e o que acontece ao final do encontro? Se assina esse tratado, se assina o protocolo. Então, tudo aquilo que foi escrito, por exemplo, prevendo que a gente vai reduzir as emissões de gás estufa em 5,2% até 2012, esse protocolo, ao final da conferência, é assinado pelos signatários, né, que é quem assina, pelos países que toparam aquele negócio, e essa é a dinâmica de funcionamento das conferências. Então, o que acaba acontecendo? Parece que acontece, não acontece nada. E em parte é isso, porque depois dali, os países não mantêm os seus compromissos, muitas vezes, porque os compromissos que foram estabelecidos de forma coletiva batem de frente com interesses particulares daqueles países e eles acabam dando para trás. Mas que as conferências tentam avançar, elas tentam, né? E é assim que funciona essa dinâmica. Com tratados que, depois que saem dali, aí para ganhar força de lei, são levados no parlamento dos países que assinaram os compromissos. Tanto que esses países que assinam os compromissos têm um encontro só deles, que são as COPs. Você já deve ter ouvido, né? COP21, COP22, COP23. De tempos em tempos, quem assina esses tratados se reúnem na Conferência das Partes, COPs, né? Conference of Parties. Então, essas conferências COPs, elas são muito em função do trabalho que o PNUMA, né, aquela organização da ONU, vem fazendo, junto com pressão pública, né, para que sejam criados tratados e sejam discutidos nessas conferências, né? Desde os anos 70, tratados cada vez mais ousados vão sendo criados, vão sendo elaborados aqui, né? E são tratados que são assinados por países que se reúnem de tempos em tempos nas COPs para ver como a coisa está avançando. Mas o que acabou acontecendo, via de regra, é aquilo que eu falei para vocês. Os interesses particulares dos países, dos estados, né, ficaram na frente dos acordos, ficaram na frente do interesse coletivo. Então, quando o país não tinha um interesse direto naquele acordo, ou quando ele tinha um interesse, mas alguma coisa mudou na sua política econômica, social, desenvolvimentista, quando bateu de frente com o interesse específico do país, ele pisou fora. Mas a gente tem que ver também
que alguns avanços foram alcançados, tá? Quando a gente conseguiu equacionar esses interesses, quando a gente conseguiu olhar para questões em que o coletivo se mostrou mais forte, tá? A gente vai falar daqui a pouco de protocolo de Kyoto, né? Protocolo parte de um tratado, vocês vão verem que a gente avançou aqui. Até tem esse loginho aqui do lado, né? COP26 em Glasgow, né, na Escócia. A COP26 é a próxima conferência das partes, né? A COP26, ela tem esse nome porque ela sempre joga 6 anos para frente. Então, a COP26 vai acontecer em 2020. 2020 vai acontecer esse evento agora em novembro. Não sei se vai ser presencial ou remoto, se vai ser os dois. Acontece em novembro, em Glasgow, na Escócia, a COP26, em 2020, tá? Não sei se a gente tem alguém falando, sim, o Vinícius comentou só no microfone do Lucas, acho que já fechou. Beleza. O que acontece? A COP26 é sempre esse olhar de 6 anos. Então, em 2015, aconteceu em Paris a COP21, né? Tem algumas COPs que foram mais famosas, né? A COP da Dinamarca, né? Que acho que foi a 19, a 21. Então, essas conferências entre as partes, de quem assinou esses tratados, são bem importantes, porque é uma oportunidade desses países de mostrar como eles estão avançando ou não naquilo que foi combinado, no que foi acordado, tá? Mas eu achei importante, né? Falar disso, né? Lembrando, até coloquei aqui, o primeiro grande tratado foi assinado em 75, na Convenção sobre Zonas Úmidas, né? Zonas úmidas são os mangues, são outras regiões bastante úmidas mesmo que tem no planeta de interesse internacional, e de lá para cá foram feitos vários outros tratados cada vez mais ambiciosos, tá? Mas eu achei legal falar dessa dinâmica para vocês entenderem como funciona esse negócio das conferências, porque realmente, em 72 aconteceu uma, né, de Estocolmo, 10 anos depois, Nairobi, né? Aí 10 anos depois, no Rio, 10 anos depois, Joanesburgo, 10 anos depois, Rio de novo. E vocês vêm e falam, tá, e aí, o que está acontecendo? O que está mudando, né? E realmente, algumas coisas são combinadas não avançam, outras sim, né? E é importante a gente entender essa dinâmica de como que são as conferências, né? Que o pessoal se reúne, conversa, discute e elabora textos que são assinados ao final. Isso que é muito importante, a gente vê quem assinou e quem não assinou. E adivinhem, quem normalmente não assina, eu vou dar 1 milhão de chances para vocês adivinharem quais são os Estados Unidos que normalmente não assinam nada, tá? Eu falei, Estados Unidos. Pois é. Voltando aqui, né? Agenda 21, isso é bem importante. Na década de 80, saiu esse estudo, né? Our Common Future, que é o nosso futuro comum. Em 87, ele começou a ser elaborado em 80 por uma comissão, e em 87 foi divulgado o relatório, né? Ele foi o primeiro cara que estabeleceu um conceito de desenvolvimento sustentável. Qual que é o olhar do desenvolvimento sustentável? É você satisfazer a necessidade de quem está hoje no planeta sem comprometer as futuras gerações, sem comprometer o futuro da humanidade. Então, como é que eu satisfaço o meu interesse sem comprometer o futuro dos meus filhos e netos e próximas gerações? Como? Né? Isso é o desenvolvimento sustentável, é isso que veio do relatório, desse estudo Nosso Futuro Comum, né? E ele estabeleceu algumas metas a serem atingidas por governos, por sociedades, por instituições internacionais, olhando para essa questão da sustentabilidade, com bastante foco nas tecnologias verdes, né? Esse foi um termo que se popularizou bastante nesse relatório, que previa, inclusive, desenvolvimento dos países mais pobres com a colaboração dos países mais ricos para a sustentabilidade desse desenvolvimento, né? Essa questão, vocês já devem ter visto isso antes ali em Estocolmo, se falou em outras conferências, esse olhar dos países mais ricos dando suporte aos mais pobres. Por que isso, né? Porque, essencialmente, os países mais ricos é o que a gente chama de países de industrialização mais antiga. Eles são os grandes poluentes do planeta, são os que, à época desse estudo, e até antes e até mais recentemente, são os responsáveis pela grande poluição do planeta, pela grande degradação ambiental. Os países mais pobres, não. Né? Então, mais eles são impactados, porque o planeta é o mesmo, o planeta é um só. Às vezes, os países mais pobres são mais impactados do que os mais ricos pelas ações ambientais deles. Então, essa questão dos países mais ricos darem suporte ao desenvolvimento dos países mais pobres é uma questão de sustentabilidade, porque a gente coloca a economia a favor do bem comum e batendo de frente com a questão de degradação ambiental, tá? Então, vocês estão vendo bastante se falar disso, porque realmente quem ferrou com o negócio, vamos dizer assim, com o meio ambiente, foram os países mais ricos de industrialização mais antiga, tá? E depois desse nosso futuro comum, desse estudo,
com base nele que saiu, né, e aí foi na Eco 92 que saiu, um projeto bastante ambicioso chamado Agenda 21, né? O que essa Agenda 21 previa, né? Uma série de ações de foco internacional, né? Então, entre países, nacional, dentro de cada país, e local, né? Em regiões específicas dos países, para criar uma sociedade sustentável. Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável veio muito forte com o relatório Nosso Futuro Comum, e foi fortalecido com a Agenda 21, que veio na Eco 92. Então, para vocês terem uma ideia, a Agenda 21 traçou uma série de obrigações que previam, por exemplo, até 2000, desculpa, então, de 1992 até 2000, um investimento de 600 bilhões de dólares nas ações para a gente promover uma sociedade sustentável, né? E desse valor, para vocês terem uma ideia, 120 bilhões, né? Na matemática de padeiro aqui é 20%, né? 60 bilhões é 10% de 600, então 20% desse valor total seriam repasses puros dos países mais ricos para aqueles em desenvolvimento. Tá falhando aqui já. O que vocês acham que aconteceu, né? Isso, infelizmente, não aconteceu. Os países em desenvolvimento não passaram essa grana, todo esse compromisso financeiro não avançou, né? Então, o projeto foi enfraquecido, a Agenda 21, especialmente pelos investimentos que não foram aplicados, esses investimentos previstos inicialmente, tá? Isso não avançou muito. No entanto, o que foi legal da Agenda 21? Os países começaram internamente a criar agendas 21 deles, né? Porque a Agenda 21 é esse horizonte, né, de 21 anos, se a gente for colocar, de ações para pensar o desenvolvimento sustentável. E não precisa ficar esperando uma coisa internacional para você fazer. Então, países começaram a escrever a Agenda 21, seja nacionalmente ou seja até regionalmente. Agenda 21 para uma determinada região. Por exemplo, tem uma Agenda 21 para a preservação do Pantanal, uma Agenda 21 para a sustentabilidade na Amazônia. Então, os países começaram a redigir suas próprias Agenda 21, começaram a olhar para essa questão, né? Pensando nessa sociedade mais sustentável, tanto no local, tanto no país como um todo. Esse foi um dos impactos positivos que teve da Agenda 21, apesar de ela não ter avançado muito, porque a grana, que era o que acaba movendo mais essas agendas, essas ações, esses tratados, protocolos, não rolou, tá? E olhando para essa questão dos tratados e protocolos, é legal a gente dar um passinho para trás, né? A gente já tinha fechado, de certa forma, a Eco 92, mas é legal a gente saber o que saiu dali, né? Além, claro, da Agenda 21, que a gente acabou de falar, a gente teve 2 tratados bem importantes ali. O primeiro deles sobre a diversidade biológica. O que é isso, né? Os países terem soberania sobre seus recursos genéticos, evitando, por exemplo, biopirataria de espécies. Então, de repente, o Brasil tem um sapo e esse sapo, ele tem uma secreção que cura varíola. Sei lá, estou jogando coisas aqui, tá? Essa secreção, a indústria farmacêutica descobre isso, começa a caçar todo esse sapo do Brasil, começa a levar embora, a gente começa a ter escassez desse sapo, que vai ter um impacto ambiental para o ecossistema, para várias questões, esse cara fica enriquecendo com o nosso sapinho, sendo procriado lá, produzindo essa coisa para combater a varíola ou qualquer outro negócio. De repente, sei lá, para protetor facial, não sei. Mas a questão isso estava rolando, né? Tem, por exemplo, aqui no próprio Brasil, tem vários remédios que foram descobertos, eram aplicados há séculos pelos povos indígenas, pelas tribos iniciais, pelos nativos brasileiros, por assim dizer, né? Que aqui estavam antes dos europeus, e tinham coisas que eles já aplicavam há séculos, que eles descobriram pelo seu contato com a natureza, que a indústria farmacêutica veio aqui, pegou, que legal, bacana, levou e fez bilhões de zilhões de dólares em cima disso. Então, essa convenção sobre diversidade biológica foi um dos pontos relevantes ali tratados na Eco 92, prevendo a soberania dos países sobre os recursos genéticos. Então, vier alguém aqui querer levar o nosso sapinho ou o nosso produto de graça, não pode. Então, assim, você quer utilizar ali a solução dos índios para combater a febre, a malária, o que for, você vai pagar direitos por isso, tá? Isso foi uma coisa muito importante da Eco 92. E um outro ponto, né, que a gente falou na Eco 92, esse termo foi meio cunhado ali, e dali saíram muitas coisas, foi a questão sobre as mudanças climáticas globais, tá? Então, assim, o que saiu dali, visar esse aumento das temperaturas médias do planeta nas próximas décadas, né, saiu da Eco 92 exatamente essa convenção para a gente ter uma conversa
para ampliar o trabalho de controlar as emissões de gases que promoveriam essas mudanças climáticas, né? E ficou estabelecido com algo que aconteceu em 97, que foi o Protocolo de Quioto, né? Olhando para esse cara, Protocolo de Quioto, o que ele visava combater, né? Em Quioto, no Japão, ele olhava para metas significativas de redução dos gases de efeito estufa, GEE, até 2012. Então, o protocolo de 98 aconteceu em 97, a gente tinha ali um horizonte de 15 anos para reduzir muito essas emissões, né? E aí o Brasil veio com uma sugestão de dividir os países que estavam assinando esse protocolo em dois e tomar a seguinte ação que vocês vão ver que faz muito sentido. Primeira delas, né, a gente tem os países de industrialização antiga, que são aqueles países que se industrializaram primeiro, eles são os grandes emissores de gás de efeito estufa, então a gente tem esse grupo. Tem um outro grupo que são os países de industrialização tardia, por exemplo, o Brasil, que estavam em desenvolvimento. Qual que era o conceito que o Brasil colocou? Reduzir as emissões dos primeiros, né, ou seja, pegar esses países de industrialização tardia, que são os que mais poluem, que mandaram gás de efeito estufa na atmosfera, vamos reduzir as emissões deles em 5,2%. Como? Com um projeto de industrialização nesses países de industrialização tardia por meio de tecnologias limpas. Ou seja, traduzindo em miúdos, você, país que polui muito, que é desenvolvido, rico, poluiu pra caramba desde sempre, que tem culpa aqui no cartório, você agora, para continuar produzindo, você não pode poluir mais, mas eu não vou te fazer fechar as fábricas, eu vou fazer o seguinte, você investe em projetos nos países de industrialização tardia, que estão em desenvolvimento, projetos de tecnologia limpa, porque aí tudo que você produzir ali com essa tecnologia limpa, vai compensar a sua sujeira daqui, né? Então, tanto que se falou da época do crédito de carbono. O crédito de carbono nada mais é do que isso. O poluidor investir em tecnologias limpas para compensar as suas tecnologias sujas, né? Para conseguir compensar a poluição que eles fizeram. Então, foi uma ideia muito legal que o Brasil levou para o protocolo de Quioto. A partir de 2005, o protocolo entrou em vigor, né? Adivinha quem não estava lá? Estados Unidos não assinou Quioto, Estados Unidos está nem aí para o mundo. E o que acontece é que mais para frente, o Canadá, a Rússia e o próprio Japão, isso é curioso, né? Que Quioto no Japão, onde o negócio foi assinado, o próprio Japão, alguns anos depois, não estava muito afim de entrar numa segunda fase do protocolo, que seria após 2012. Então, vocês vão vendo, pessoal, que os protocolos, tratados são assinados, são acordados nas conferências, tem os países signatários, mas acabam não avançando muitas vezes, porque batem de frente com os interesses individuais de cada país, de cada nação. Isso acaba fazendo com que não avancem esses protocolos, esses combinados, tá? Porque bate com esses interesses particulares e, infelizmente, né? Pessoal, são 8h39, eu tenho aqui duas perguntas que eu peguei da nossa apostila, eu vou cobri-las, né, como eu tenho feito sempre. Eu sei que você já tem uma outra aula na sequência, eu vou gravar aqui e disponibilizar para vocês de qualquer forma, então eu vou seguir, acho que mais uns 5 minutos a gente fecha, mas acho que deu para ter uma ideia boa, né, dos encontros que têm acontecido aí para o meio ambiente, né, nas últimas décadas, o que eles objetivavam e até onde eles foram e até onde eles não foram. E deu para ter uma ideia boa do quanto, infelizmente, os interesses particulares de países, de estados, de nações, têm ainda prevalecido ante o interesse coletivo, a ver Estados Unidos, Canadá, Rússia, Japão, China, Índia, sempre coloca o interesse particular dele, desenvolvimentista, à frente do interesse coletivo de controle da degradação do meio ambiente, de recuperação do meio ambiente, de conter as mudanças climáticas. Infelizmente, isso é o que acaba acontecendo, mas, de todos esses encontros não são negativos, porque deles saem, sim, propostas, sim, ideias e, sim, ações, né? Infelizmente, as ações não alcançam a escala global que seria necessária e ideal, mas elas são feitas. Então, o objetivo é lutar cada vez por mais disso, tá? Para as nossas perguntas, então, a gente tem um primeiro exercício aqui proposto, né? Ele fala o que a gente falou na aula, né? A partir dos anos 50, ali, segunda metade do século passado, a mobilização em torno do ambiente foi divulgada e se consolidou com estudos, cúpulas, conferências internacionais. E aí ele fala sobre as conferências, algumas afirmações que a gente vai ter que dizer o que é verdadeiro ou falso, né? Então, tá aqui, está correto o que se afirma em 1. A primeira grande conferência internacional convocada especificamente para a discussão da problemática ambiental
aconteceu em Estocolmo em 72, isso está certo, tá? Antes de Estocolmo teve lá a Conferência da Biosfera, mas foi muito específica, foi muito focada em pontos mais científicos. Então, a grande Conferência Internacional, a primeira, Estocolmo, 72, isso está certo. A nossa segunda alternativa aqui na Rio 92, ou Eco 92, por aí vai, Fórum das Nações, como for, foram divulgadas algumas convenções sobre mudanças climáticas, sim, importante, a gente viu que da Eco 92 saiu a convenção sobre mudança climática que depois gerou o Kyoto, o protocolo de Kyoto, e sobre diversidade biológica, que a gente falou também, essa questão da diversidade biológica, combate à biopirataria, soberania dos países sobre os seus recursos genéticos, então sim, está certo até aqui, que figuram na agenda ambiental internacional, está certo também, pessoal, a 2 está certinho, tá? E na Rio mais 20, 2012, que ocorreu no Rio de Janeiro em 2012, legal, todos os países participantes ratificaram o novo protocolo de Kyoto, aderindo à nova ordem ambiental internacional. A gente acabou de ver que não, né? Logo, quando ele fala todos os países participantes numa reunião assim, numa conferência ambiental internacional, você já sabe que está errado, cara, porque sempre vai ter Estados Unidos, que acaba não assinando. Então, o que ele falou, todos os países participantes já está fora. E essa ideia de todos os países participantes ratificaram um novo protocolo de Kyoto. Acabamos de falar no último slide, né, que queria fazer uma segunda fase de Kyoto em 2012, Estados Unidos já tinha pulado fora, Canadá, Rússia e o Japão, que sediava o negócio, estava fora também. Então, essa questão, essa afirmação está incorreta, então temos a 1 e a 2 certas, a 3 erradas. Olhando para as nossas alternativas, a gente tem a alternativa C como certa, 1 e 2 apenas, é isso que está correto por aqui, tá? E a gente tem mais um exercício, eu peguei 2 da apostila, eu ia tentar ainda cobrir o nosso tempo de aula, mas não deu tempo, estou cobrindo aqui no tempo extra, aqui na nossa gravação. Gente, esse parágrafo é um privilégio, tá? Vamos lá. É meio chatinho ler tudo isso, mas vamos lá, porque é muito legal, é um parágrafo do Hasbayer, bem bacana. A população de Londres tem 12% da população total do Reino Unido. Ela exige uma pegada ecológica de 21 milhões de hectares ou, simplesmente, toda a terra produtiva no Reino Unido. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu falei disso para vocês, né? Pegada ambiental, pegada ecológica, é o mesmo termo. Ele quer dizer, se todas as pessoas, por exemplo, no seu país tiver aquele nível de consumo, quantas terras a gente precisa? Ou se todas as pessoas no seu país tiver aquele nível de consumo, quantos países, quanto de espaço a gente precisa? O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, a população de Londres, só de Londres, que é 12% do Reino Unido, quer dizer, é bastante coisa, mas é 12%, tem 88% que não é Londres, só a população deles exigem toda a terra produtiva do Reino Unido. Então, de onde está vindo essas riquezas e estão vindo os recursos para abastecer os outros 88% de outros países? Então, a gente já começa a ver que essa questão da pegada ecológica, para manter a pegada ecológica de uma população, o impacto em todo o planeta, muitas vezes. Vamos continuar. Em Vancouver, no Canadá, constatou-se que a área exigida para manter o nível de vida da população corresponde a 174 vezes a área de sua própria jurisdição, ou seja, a população de Vancouver, para manter o nível de vida dela, precisa do espaço de 174 Vancouvers, entre recursos naturais, alimentos, combustível, o que for. Tá? Um habitante de uma cidade típica da América do Norte tem uma pegada ecológica de 461 hectares, enquanto na Índia, a pegada ecológica por pessoa é de 45 hectares, menos de 10 vezes menos. Menos de 10 vezes. Ou seja, na Índia, a pegada ecológica, em média, é 10 vezes menor do que da América do Norte. Assim, o planeta sofre um impacto 10 vezes maior quando nasce um bebê no primeiro mundo do que quando nasce um bebê na Índia, na China, no Paquistão. Um malthusianismo cego, lembra que a gente falou dos neomalthusianos que falam que a culpa da falta de recursos, do impacto ambiental dos países pobres que fazem muito filho? Então, um malthusianismo cego, ainda hegemônico, né, que predomina nas lides ambientalistas, está infelizmente muito mais preocupado com o controle da população na Índia
do que a injustiça ambiental que sustenta a injusta ordem de poder mundial. Isso é do Rogério Rasbar Costa, um baita escritor, e também do Carlos Walter Porto Gonçalves, dando crédito para ele também, A Nova Desordem Mundial, um livro de 2005, né? Então, o que ele está falando para a gente? Esse papo todo que o grande impacto para o meio ambiente, que vão faltar recursos no mundo, ai meu Deus, a população da China, da Índia, do Paquistão, que são muito grandes mesmo, isso é uma balela. Porque, para a gente ter uma ideia, Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, a Índia tem 1 bilhão e quase 300 mil. Então, dá para dizer que a Índia tem 4,5 vezes a população dos Estados Unidos. Só que a população dos Estados Unidos consome 10 vezes mais recursos do que o habitante da Índia. Então, os Estados Unidos já consomem, apesar de ter uma população bem menor do que a Índia, o dobro do que a Índia consome de recursos. Então, essa coisa de falar que são os países que têm população, os países subdesenvolvidos, que ficam só fazendo filho, e essa coisa, descontrole demográfico, é uma grande balela. Quer dizer que tem que largar a mão e deixar de ter filho? Não. É importante ter políticas públicas para dar o suporte, para que famílias não cresçam de forma que não possam se bancar, se manter, mas dizer que a culpa deles é o que impacta o meio ambiente é uma falácia, é uma mentira, tá? Então, dito isso, dito esse parágrafo, levamos um tempo aqui porque estou gravando, né? Dito isso, vamos olhar aqui para as questões. Então, nesse texto, os autores fazem uma crítica a essa abordagem malthusiana, que tende a considerar o tamanho da população como o fator principal do impacto sobre recursos naturais existentes no planeta, e dessa forma, para se entender a atual crise ambiental, outros fatores também importantes devem ser levados em consideração. Então, o que a pergunta quer saber da gente? Olhando para tudo isso, que fatores ambientais devem ser levados em consideração para a gente entender a crise ambiental? Que fatores devem ser levados, né? Então, o tamanho dos territórios de cada país e a falta de conhecimento sobre a quantidade de recursos naturais que cada população dispõe, não, está errado. O país pode ser agredir o meio ambiente ou não, sendo grande ou sendo pequeno. A falta de conhecimento dos recursos naturais que cada população dispõe não tem a ver com o impacto ambiental, porque na prática quer dizer, então, que se eu disponho de mais recurso natural, eu posso explorar à vontade, se eu disponho de menos, eu tenho que me segurar? Não, não é assim a lógica, né? Então, essa alternativa não está muito correta, não. O baixo nível de renda das populações dos países desenvolvidos já está errado, né? Os países desenvolvidos têm um alto nível de renda, mas vamos continuar. E seu reduzido grau de desenvolvimento tecnológico, tudo errado, né? O país desenvolvido tem desenvolvimento tecnológico e tem renda. Então, totalmente errado, não está nada a ver essa alternativa. O modelo do desenvolvimento econômico adotado pelos países, até aqui me parece certo. Então, que modelo que os países adotaram de desenvolvimento econômico e os padrões de consumo difundidos em escala mundial, me parece bem certa essa alternativa, né? Então, o modelo que os países adotam de desenvolvimento econômico e qual que é o grau de consumo das pessoas em nível global. Isso me parece muito certo até aqui, é a alternativa certa. Vamos ver como a gente segue, vamos ver se não tem uma mais certa para a gente ficar em dúvida. O tamanho das populações dos países subdesenvolvidos e seu baixo nível de escolaridade, acabamos de falar que não é isso, né? O tamanho da população dos países subdesenvolvidos é impactante, é importante, mas isso é uma lógica malthusiana, porque o impacto está nos países desenvolvidos e na pegada ecológica, na pegada ambiental deles, tá? Tá errado também. Então, o baixo desenvolvimento técnico-científico dos países e a ausência de conhecimento sobre a finitude dos recursos naturais existentes no planeta, isso está totalmente errado. Baixo desenvolvimento técnico-científico dos países, de forma ampla, quer dizer que ninguém sabe nada, todo mundo burro, idiota, assim, não é isso. Então, isso está totalmente errado. E a ausência de conhecimento sobre a finitude dos recursos naturais existentes no planeta. Acho que está todo mundo mais careca do que eu de saber que os recursos são finitos, então isso não é uma coisa fora do comum. Essa alternativa está errada também. A alternativa C é o que está certo aqui no nosso exercício proposto. Pessoal, isso é o que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenha valido a pena, espero que tenha ajudado. Passei aqui, como sempre, no nosso horário, mas com uma gravação, então fica esse conteúdo aí para vocês, agora que eu interrompi o compartilhamento e voltei em tela cheia. Vou parar a gravação e compartilho com vocês já já. Valeu!